E o programa de hoje nós vamos falar sobre estética da face. Quem vai estar aqui conosco é a doutora Luciana Auger, médica, otorrinolaringologista, especialista em rinoplastia e estética da face. Não sai daí. Interativa 22 anos. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar. Escolha diferente. Escolha Unicred. Muito bem, doutora Luciana, muito obrigada por estar aqui conosco. E vamos falar então sobre a rinoplastia, que é um assunto que muitas pessoas se incomodam com o nariz, com o formato. Tem pessoas que têm problemas estruturais. Então fala pra gente, quando que é indicado fazer uma rinoplastia? Tudo bem, Silvana? Muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui contigo. Então a rinoplastia é um pedido muito frequente na clínica, porque realmente hoje em dia eu trabalho bastante com essa cirurgia. E os pacientes podem fazer a rinoplastia por desejo estético, que é o mais comum. Tem um carocinho aqui em cima do nariz, a ponta não está tão definida quanto gostaria, um pouco caída. Mas a gente tem sempre o cuidado de avaliar a função, né? E por vezes a rinoplastia ela pode ser associada a uma cirurgia funcional, que é a septoplastia, e alguns outros pequenos procedimentos que podem ser realizados dentro do nariz para também melhorar a função do nariz. Quando a gente faz essa avaliação da rinoplastia, é importante olhar todo esse conjunto para que a gente entregue um nariz realmente no desejo do paciente, esteticamente bacana, mas funcional. Esse desejo do paciente, eu fiquei pensando, isso também é um problema que muitas vezes as pessoas não se aceitam, tem um problema, né, de aceitação e querem um nariz. Eu quero o nariz da Angelina Jolie, mas ela tem toda uma estrutura, um biotipo. Como funciona isso? Porque nós sabemos das etnias, tem algumas etnias que já têm algumas características marcantes nos narizes, né? Os árabes, por exemplo, os africanos, são estruturas ósseas muitas vezes bem distintas. Como resolver isso? Quando o paciente chega no consultório, eu procuro mostrar para ele, antes e depois, de pacientes que tinham um nariz parecido com o dele. Uhum. Nesse momento, ele já se conecta bastante na consulta, porque ele pensa, ela entendeu o que eu estou falando, né? E aí, quando ele vai vendo, dentro daquele biotipo parecido com o dele, existem também diferentes resultados. Um mais empinado, um menos, um que ficou com um aspecto um pouco mais natural, um que ficou um pouco mais arrumadinho. E aí, a conversa já começa a ter um tom ilustrado, né? E isso facilita muito. Então, aquele paciente que chega com o nariz mais larguinho, ele vê fotos de pacientes parecidos com ele. E aquele paciente que tem aquele nariz mais caucasiano, mais italiano, que a gente fala aqui na nossa região com mais corcovinha, ele também começa a se identificar. Então, nessa linguagem, a gente começa a definir um pouco, ilustrando em casos reais, que tipo de nariz aquele paciente quer. Porque nem todo mundo quer o mesmo tipo de nariz. E tá tudo bem, claro que existem limites, né? Eu, particularmente, não quero um nariz muito empinado para o meu paciente, muito curto, mas dentro daquele espectro de X a Y, que eu considero um nariz bonito, naquele paciente parecido com o nariz do paciente, ele vai escolher o que mais agrada a ele e isso gera uma conexão e um link entre médico e paciente de entrega de resultado mais real, né? E a cirurgia em si? Como é que funciona a cirurgia em si? É quebrado o osso? É serrado? Fala um pouco de como é que é o procedimento em si. Acho que todo mundo tem medo do martelo, né? Vai ficar martelando, vai quebrar o nariz? Como é que é? Hoje em dia, os dentistas, nós otorrinos e até os ortopedistas, a gente tem algumas ferramentas. Existe o piezo, que ele é um bisturi ultrassônico, né? O que é isso? Ele é um motor, tipo uma broca, ele vibra de uma maneira que a gente não enxerga com o nosso olho, uma vibração que ela é tão rápida que o nosso olho não consegue pegar que ele está vibrando e ele consegue fazer um corte no osso. O interessante é que esse aparelho ele não vai cortar partes moles. Então, se ele tiver numa cartilagem, num vasinho, ele não vai cortar. Mas se ele tiver no osso, pela vibração, ele vai cortar. Então, hoje em dia, a cirurgia é muito menos traumática. A quebra do osso ela acontece da mesma forma, só que de uma forma mais precisa, e isso deixa o nariz mais fino, mais bonito, mais delicado. E também de uma certa forma mais conservadora, porque não lesa tanto vasinho, não lesa tanto músculo. Então, o roxo da cirurgia hoje em dia é muito menor. E os pacientes reparam um pouco isso e tem sempre a história, mas
há 10 anos atrás alguém ficou muito roxo. Hoje em dia é muito raro. Acontece, principalmente se o paciente tem uma flacidez de pele, de pálpebra, que daí abre espaço para aquele roxo escorrer. Mas, no geral, hoje em dia é um roxo muito pequenininho por conta dessa tecnologia. E se uma pessoa quebra o nariz, né? Num acidente, numa bolada ou qualquer coisa, né? Jogador de futebol quebra o nariz toda hora. Isso, ele tem um tempo de recuperação, esse osso? Quanto tempo ele leva para cicatrizar? A gente sabe que o calo ósseo ele se forma muito rápido, né? Na questão de 7 dias o nariz já está imóvel. Quando o paciente quebra, na verdade, o ideal é mobilizar esse osso dentro de 24 horas, porque realmente o calo ósseo ele se forma muito rápido. O que acontece às vezes na fratura é que quebra um pedacinho, mas esse pedacinho foi tão pequeno que causou uma irregularidade, mas o nariz não foi todo para a direita, todo para a esquerda, a ponto de precisar de uma reintervenção imediata. E fica uma irregularidade conforme vai desinchando e acaba fazendo uma cirurgia algum tempo depois. Não na hora. Na hora, realmente, são impactos muito fortes que deslocam toda a pirâmide do nariz. Aí, esses casos precisam de uma intervenção realmente muito rápida, porque o calo ósseo do nariz, ele é muito rapidinho de se formar. Um osso fininho, questão de 48 horas, esse osso já está bem fixo. Sim. E as pessoas que têm adenoide e tal, isso também, ela pode, nesta mesma cirurgia, resolver as duas situações? Pode. A adenoide, como é uma doença mais da infância, geralmente adultos já não tem mais. É muito raro a gente fazer adenoide junto com a rino. O mais comum é que a gente faça septo, cornetos, que são doenças funcionais de adultos, né? Adultos jovens, adultos mais maduros. Pode ser corrigido junto no mesmo momento, sim. E aquela criança que fica sempre com o dedo no nariz? E o dedo no nariz e cria o hábito de ficar tirando o tatuzinho no nariz, enfim. Alarga a narina ou não? É mito ou é verdade? É mito. É mito. Não alarga. Não vai alargar, ele vai fazer uma feridinha ali, e essa feridinha pode gerar alguns problemas de sangramento, né? Então tem que tratar, porque acaba gerando um desconforto para a criança, pode fazer até algum furinho ali no meio do nariz, que é o septo, algo que vai ficar pro resto da vida. Então não é um hábito saudável, mas não vai alargar. A forma do nariz, ela vem pré-definida dentro do nosso código genético, mas ela realmente só vai se desenvolver depois da primeira menstruação da menina e daquele estirão de crescimento do menino. Essa informação é importante. Qual é o momento certo para operar? Porque a gente sabe que tem adolescentes que já com 12, 13, 14 anos já querem operar. Qual é o momento certo para fazer essa cirurgia? A gente tem um momento biológico, que é depois do estirão de crescimento. O da menina é bem objetivo, né? Ela menstruou, 1 ano depois ela já pode operar. E o menino tem que observar a altura dos pais e perceber que ele já atingiu uma certa altura compatível com os pais dele. Isso vai acontecer perto dos 15 anos do menino. Só que tem a maturidade emocional, né? Na verdade, isso é uma indicação muito física, né? O nariz parou de crescer, pode operar. Mas na conversa com os adolescentes, tem que observar se aquele adolescente está disposto a mudar a estética dele de verdade, se não é algo volátil daquele momento. E eu procuro observar o número de queixas. A menina ou o menino só falou do nariz. Não, me incomoda o nariz. E aí tu vai vendo que aquela conversa vai fluindo para um ponto que de fato o nariz é um incômodo. Mas tu vai dando alguns pormenores na conversa e vai vendo, não, mas eu também não gosto do meu queixo, mas eu também não gosto do meu peito, mas eu também não gosto da minha barriga. Aí não é momento. Aquela menina tem que amadurecer um pouquinho mais, não tá madura para se submeter a um procedimento que demora um tempo para ficar pronto, que o resultado não é na hora, né? A gente sabe que tiro curativo tá lindo, mas ele tá inchado, se a gente vai olhar os detalhes, ainda não tá pronto. Então tem toda uma maturidade que na conversa da primeira consulta, com algumas perguntas mais sobre outras partes, outras coisinhas, a gente consegue entender melhor o que tá passando naquela cabecinha. Com certeza. E voltando na questão estrutural de nariz, quando o nariz ele é muito aberto, quando ele é mais larguinho, é só tirar a cartilagem, precisa fazer algum enxerto ósseo? Como funciona nesses casos quando é um nariz muito largo? O nariz largo, ele precisa de estrutura. Se a gente for parar para analisar, o nariz largo, ele é mole, ele não tem estrutura. Então, o primeiro passo para o nariz largo é subir uma estrutura central que deixe ele mais firme e, consequentemente, aguente
de forma harmônica, bonita e natural, fechar aquelas abinhas. Se a gente só fechar as abinhas num procedimento conhecido popularmente por alectomia e não estruturar aquele nariz, ele vai ficar retraído, com estigmas de que realmente foi operado, aparecendo que foi operado, e não vai ficar bonito, porque não vai ficar fino. Então, o nariz largo, ele precisa definir a ponta, precisa de estrutura. Às vezes, essa estrutura vem do próprio septo, a gente usa o septo para construir essa estrutura, e às vezes essa estrutura pode vir de outras cartilagens, como orelha e até a cartilagem da costela, um pedacinho pequenininho que se tira da costela. E daí na mesma cirurgia se tira um pedaço da costela pequenininho, não é um costelão 24 horas, é um pedacinho bem pequeno. Sim, na mesma cirurgia. E tem perigo de dar algum tipo de rejeição? Não, o corpo não rejeita porque é do próprio corpo, mas a gente sabe que a chance de infecção nos narizes realizados com costela é um pouco maior. Então não é a primeira escolha. Embora um nariz com costela seja muito fácil de executar, porque tu tem material, né? Para todas as profissões, se tu tem material, tudo fica melhor. Mas a gente não leva isso como primeira opção, porque a chance de infecção é um pouco maior. Então isso está sempre segurança em primeiro plano. Eu acho que é usado em acidentes, onde precisa fazer uma reconstrução de rosto, muitas vezes, né? O paciente já foi operado em outras circunstâncias, né? E aí já tem mais aderência, já tem um pouco mais de menos complicação. Material dentro do nariz. Com certeza. Esse assunto eu acho que é bem importante esclarecer também, o tempo de pós-operatório. Porque as pessoas pensam assim, eu quero fazer essa cirurgia, mas eu quero ir para a praia, ou eu vou tirar minhas férias, enfim. Fala um pouco, então, do pós-operatório. Quanto tempo é necessário a recuperação? Eu costumo falar para os pacientes que o pós-operatório ele tem que estar garantido do ponto de vista logístico, né? O paciente tem que poder ir na consulta, tem que estar com o seu trabalho organizado. Verão e inverno não é tão importante, porque a gente consegue hoje em dia se proteger com óculos protetor. São 7 dias de home office, o paciente fica bem, a gente até pede para não ficar deitado, né? Hoje em dia, com essa questão do Covid, a gente viu que muitos pacientes têm trombose por N motivos, então ficar parado não é aconselhável. Então, ele deve se mexer em casa, fazer suas atividades, não vai sentir dor, não é uma cirurgia dolorosa, mas ele vai ficar com um curativo, segurando aquele nariz e com os olhos inchados, pode ter algum tipo de roxinho, a ponta também. Passados esses 7 dias, tira curativo, tira pontos e ele fica com a vida absolutamente normal, tirando 3 aspectos. Exposição solar, que a gente pede cuidado por 30 dias, uso de óculos, que também a gente pede para não usar por 30 dias, pode colocar, mas a gente pede para usar o curativo por baixo, se for usar o óculos, e a questão de atividade física que vai sendo liberada gradativamente até completar 30 dias, de 7 a 30 dias, dependendo da intensidade. Muito importante isso, muito importante. E depois que a pessoa está com o nariz novo, a autoestima dela também melhora muito, né? Muitas pessoas acabam fazendo outras coisas depois, porque começam a se gostar mais, e eu acho que isso é uma coisa bem importante, né? Com certeza, a autoestima, seja das meninas, seja da mulher mais madura, seja dos homens, e ela vem no pós-operatório logo em seguida que tira o curativo. Isso é muito bacana, porque o nariz não está pronto e eles se olham e já enxergam que mudou, né? E a gente fica feliz, eles ficam felizes. E nesse processo vem os outros procedimentos, pensando num gerenciamento do envelhecimento. As meninas vão embora, voltam daqui a 10 anos. Eu tenho pacientes que eu operei há 10 anos e que nunca mais tinha visto e voltam com 30 e poucos anos para se cuidar, fazer um tratamento para flacidez, o seu primeiro botox. Então isso é muito bacana, poder... eu até brinquei que eu tenho um filho que é igual ao meu marido. E eu publiquei assim, se ele era parecido comigo. E um monte de paciente que fazia tempo que eu não via, dizendo que ele era parecido comigo. Então, na verdade, é o carinho das pacientes que às vezes estão longe, já estão com aquele nariz bacana e que vão voltando mais maduras para fazer o seu gerenciamento do envelhecimento. E essa tua transição, eu não sei se dá para dizer transição, né? Fazer uma especialidade que a otorrinolaringologia, ela envolve toda a cabeça, né? Ela envolve muito estudo e depois tu acabou focando na rinoplastia. E aí a questão da estética facial. Fala um pouco dessa tua experiência e essa migração, vamos dizer migração, essa escolha. Quando eu escolhi fazer otorrino, eu já escolhi porque era uma especialidade que tratava de criancinha e idosos, porque eu ainda estava um pouco confusa do que de fato eu queria. Quando eu saí da residência, eu fiz uma pós-graduação voltada para a cirurgia plástica da face, voltando mais para os procedimentos e para rino. Mas sempre mantive a otorrino mais clássica, de forma geral, clínica, presente. Só que devagarzinho, e realmente muito devagarzinho,
a questão estética foi ampliando e foi tomando conta. E aqueles pacientes começaram a ficar espremidos num cantinho, né, até que eu tive que tomar uma decisão. O dia da decisão não foi legal, né? Os telefonemas que vieram na sequência para dizer, olha, ela não está mais atendendo casos clínicos, nós vamos ter que indicar os colegas, né, para poder continuar teu tratamento. Não foi uma experiência bacana aquele momento, mas foi tão lento, tão devagarzinho, que foi natural. Não foi premeditado, não foi algo que eu planejei, foi acontecendo de fato. Que bacana. E a questão da estética, né? Agora, recentemente, tu esteves num congresso do Fotona e fala sobre Fotona, Ultraform, as diferenças, e as pessoas acabam utilizando outras tecnologias também para melhorar a estética como um todo da face, né? Fala um pouquinho sobre isso. Hoje em dia a gente tenta ter um rosto natural, né? Quanto menos preenchedores a gente usar, claro que um queixo é muito bem-vindo, às vezes um detalhezinho de área de sombra com preenchedor dá uma vida para o paciente, mas se eu conseguir tratar a flacidez, o que de fato é a causa maior de envelhecimento, fazer subir o que desceu sem preencher em cima, o resultado é muito mais bonito, né? Porque tem uma qualidade de pele envolvida. A gente foi no congresso do Fotona e foi muito interessante, porque quando tu vai num congresso de injetores, tá todo mundo muito bonito, mas tá todo mundo também muito preenchido. E no congresso de Fotona, que veio um pessoal da Eslovênia, foi super bacana, foi um curso voltado para os proprietários da tecnologia. Todo mundo estava muito bonito e pouco preenchido. Porque, de fato, o Fotona ele funciona dessa forma. Foi uma curiosidade que a gente comentou entre nós, que ninguém ali tinha muito volume, né? Porque é uma característica. Fica todo mundo com aquela cara preenchida, boca preenchida, maçãs de rosto preenchida, lua cheia. Eu acho que daqui a pouco isso também, as pessoas já estão começando a criar uma certa restrição, né? Tá virando alvo de meme isso, inclusive. Eu acho que é importante preservar a beleza natural, né? Isso, e às vezes a gente recebe pacientes que têm bastante receio de ficar assim, e de fato não precisa ter esse medo, a gente pode preencher, não vai preencher uma ampola, até 2 e vai ficar exagerado. Às vezes precisa para dar uma estrutura, mas o foco do tratamento na causa, por mais que ele não tenha entregue um resultado tão dramático, tão antes e depois instagramável quanto um preenchedor, ele é o que te dá uma garantia de sucesso a longo prazo, porque ele trata a causa, porque ele te dá qualidade na pele. Então isso é muito importante até para os pacientes não terem tanto medo. A gente recebe muitos pacientes com medo, muito medo. Olha uma seringa e ele só tem medo. E aí devagarzinho aquilo vai se desfazendo e tudo pode ser feito aos poucos, sem pressa, sem ter que fazer as coisas. A gente vai fazendo conforme o paciente vai ficando confortável. E o envelhecimento, ele vem como um todo, né, doutora Luciana? Ele vem. E agora mesmo fiquei sabendo que o nariz caía também. Eu não sabia que o nariz caía. Então, o corpo vai perdendo, né? Vai perdendo colágeno. Então, todo o corpo vai tendo essa flacidez. Obviamente que o que mais chama atenção é o rosto da pessoa, né? As pessoas estão olhando pelo rosto, é o cartão de visita da pessoa. Então, essa autoestima, a cabeça está tão boa. Hoje as pessoas com 60 anos são os novos 40, sempre dizem, né? Então, a gente conhece idosos com 80 anos que têm vitalidade, energia. Então, eles querem também estar com a aparência, com a juventude que eles têm na cabeça, não é? A gente percebe que hoje em dia uma senhora de 60, ela não é uma senhorinha, né? Ela está vestida moderna, a cabeça dela é para viajar, é para curtir os netos. E ela pode acompanhar essa cabeça jovem, essa energia, uma energia que hoje em dia as pacientes de 60, 70 têm, com um rosto bonito. Não precisa ser algo esticado, que às vezes elas pedem, pelo amor de Deus, não me deixe esticada. Mas é saudável, com a bochechinha bonitinha, arrumadinha, com a pele bonita. E elas gostam disso. Às vezes pequenos procedimentos nas pacientes mais maduras tem um impacto na autoestima muito grande. A gente, às vezes mais jovem, quer um resultado maior, mais palpável, né? E elas, pequenas coisas, elas já se sentem tão mais bonitas e tão mais alegres no seu dia a dia, repercute bastante. E os homens também estão trabalhando nesse sentido, muito, né? Cada vez mais. É muito bacana isso, né? Porque antigamente era só mulher, né? A mulher que se cuidava, a mulher e o homem. Agora não, eu acho que essa consciência é bem importante também. Não é só aparência, é autoestima, é autocuidado, né? É cuidar desse corpinho carnal que tem uma limitação, mas enquanto estiver funcionando bem, né, com qualidade, acho que isso é bem importante. E normalizar, né? A gente, sexta-feira, tiveram 3 homens na sala de espera e nenhuma mulher, no finalzinho do dia. E eles ficaram conversando e tá tudo ótimo, tá todo mundo se cuidando, né? Maravilha. E são pequenos procedimentos que também não vão deixar nada
pouco masculino, pelo contrário, vão dar mais masculinidade, vão trazer um pouco de autoestima. Tem paciente que não quer perder as ruguinhas, mas às vezes quer melhorar o contorno. Tem aqueles que já estão muito magros e querem tratar um pouco mais a flacidez. Então também é muito individualizada a indicação, mas eles podem ir com tranquilidade. Hoje em dia isso normalizou, isso tão bonito, né? A pessoa ficar à vontade para fazer o que de fato ela quer, né? Com certeza. Ai, muito obrigada, parabéns Imagina. pelo teu trabalho e que muitas pessoas possam se sentir felizes e realizadas nas tuas mãos, né? Obrigada. Isso é muito bom. Parabéns. Eu que agradeço, Silvana. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar. Escolha diferente. Escolha Unicred.